Garotada, o nosso assunto hoje é regência verbal. Regência verbal. Vejam, tem alguns verbos que não precisam de preposição. São os verbos transitivos diretos. Ver alguma coisa, ver uma paisagem, ler um livro, estudar a lição, convidar alguém. Vejam, tem muitos verbos que dispensam preposições, mas tem outros que precisam de preposições. Vejam, quem precisa de alguma coisa. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Quem confia, confia em alguém. Quem se apaixona por alguém. Normalmente, a regência verbal nós aprendemos falando, ouvindo. A gente vai ouvindo, vai falando e vai memorizando a preposição que o verbo exige. Falando em preposições, quando vocês eram garotos, talvez vocês tenham decorado as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por. Lembra, pessoal, das preposições? Bom, vejam só. São 20 e poucas preposições. Só tem uma com a qual a gente se atrapalha. É a primeira delas, a preposição a, que a gente não sabe, às vezes, se deve usar ou não. Por exemplo, o médico atendeu o cliente ou ao cliente. O verbo atender pede a preposição a, atender o cliente, atender ao cliente. Pensem um pouquinho, garotada, como a gente se atrapalha. Servir os amigos ou servir aos amigos? Servir aos amigos, servir os amigos. A preposição a nos deixa frequentemente na dúvida. Mas não só nós. Até os grandes escritores vacilavam quanto ao emprego da preposição a. Camões, uma vez, vejam, o grande Camões, o gênio da língua portuguesa, uma vez escreveu um soneto. Olhem só, garotada, assim, ó. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel. Serrana Bela. Mas não servia ao pai. Servia a ela. Que a ela só por prêmio pretendia. Vejam só. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Vejam, garotada, Camões usou 3 vezes o verbo servir. Na primeira incidência não tem preposição. Jacó servia Labão. Ele usou sem a preposição a. Mas na segunda incidência aparece a preposição a, olhem aqui, ó. E na terceira também. Então, garotada, vejam, essa dúvida que a gente tem às vezes com a preposição a é universal. Quem fala a língua portuguesa se atrapalha frequentemente a respeito de se deve ou não usar a preposição a. Há momentos em que a gente tem certeza. Quem se refere a alguém. Ninguém vai dizer eu me refiro ao professor, eu me refiro ao professor. Esse livro pertence ao meu pai. Ninguém vai dizer esse livro pertence ao meu pai. Tem alguns verbos que pedem a preposição a claramente.
mas com alguns outros a gente fica na dúvida. Então, garotada, vejam só, para vocês não terem mais dúvida, vamos resolver, porque as outras preposições a gente vai matar de ouvido. Né? A gente sabe, ó, quem pensa, pensa em alguém, quem precisa, precisa de alguém, né, pessoal? Né? Quem luta, luta contra alguma coisa, quem se apaixona por... Normalmente, a preposição a gente mata de ouvido. A preposição a é que nos deixa um pouco atrapalhados. Para resolver isso, a gente bolou um esquema, lembrando a vocês, que tem 10 verbos que pedem, além daqueles que pedem a preposição a de uma maneira clara, evidente, óbvia, que de ouvido a gente vai notar. Quando vocês ficarem na dúvida, pensem assim, ó, tem 10 verbos, 10 que pedem a preposição a, que exigem a preposição a. Um deles é querer, querer no sentido de querer bem, não no sentido de desejar. No sentido de desejar, ele é transitivo direto. Eu quero um presente, eu quero uma barra de chocolate, eu quero um pastel. Mas ela quer muito aos pais, no sentido de querer bem, querer. Pagar e perdoar. Bom, querer, então, no sentido de querer bem. Pagar e perdoar. Mas atenção, garotada, ó, pagar e perdoar, esses dois verbos são interessantes. Veja. Se o objeto deles for uma pessoa, eles vão exigir a preposição a. Se o objeto for uma pessoa, vejam, vamos pegar o verbo pagar. Eu vou dizer, ele pagou ao colega, ele pagou ao empregado, ele pagou ao médico, pagar ao médico. Mas se o objeto de um desses verbos for uma coisa, aí ele não pede preposição. Ele pagou o aluguel, vejam lá, pagou o aluguel, não tem a preposição a. Pagou ao empregado, pagou ao médico, pagou ao dentista, mas pagou o aluguel. Perdoou a ofensa, perdoou os pecados, mas se for uma pessoa vai ter a preposição a. Perdoou ao inimigo, tá? Perdoar, preferir, garotada. Ó, esse verbo, gente, da linguagem coloquial, a gente usa de maneira equivocada. Esse verbo preferir, veja, ele também pede a preposição a. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e não do que outra. Prefiro sair a ficar em casa, prefiro passear a ficar em casa e não do que. Pagar, perdoar, preferir, aspirar. Mas atenção, garotada, ó, aspirar no sentido de desejar. Porque esse verbo também pode ser empregado no sentido de absorver, aspirar o pó. Aí ele não pede preposição. No sentido de desejar, sim, caiu na prova da URGS do ano passado. Aspirar a um bom emprego, aspirar a um ideal, tá? Aspirar, assistir no sentido de ver, que é o sentido com que a gente emprega esse verbo, né? Assistir ao filme, assistir ao espetáculo, assistir no sentido de ver. Agradar, eu vou dizer, vejam, sua atitude não agradou aos colegas, agradar. Visar, tá, pessoal? No sentido de pretender, ter por objetivo. Visamos a um ideal elevado, visar a um objetivo. Obedecer, procurem lembrar, isso aqui aparece muito nas provas, obedecer. Obedecer aos pais, obedecer e responder. Responder. Respondeu ao teste, respondeu ao professor. O pessoal está aqui, ó. A turminha do Que Pavor, ó. Olha que barbadinha para a gente lembrar, ó. Os 10 verbos que pedem a preposição a.
Que pavor, querer no sentido de querer bem, pagar e perdoar se o objeto for uma pessoa, preferir, assistir, aspirar, agradar, visar, obedecer e responder. Se for um desses 10 verbos, pessoal, ele exige a preposição a. Tá ok? Eu fiz um exercíciozinho para vocês memorizarem. Deem uma olhadinha nessa questãozinha da PUC, pessoal, ó. Uma questão recente da PUC. Olhem ali, ó, é uma questão de regência verbal. Vejam só. O estágio de destruição, a Terra se encontra, ó. Quem se encontra em estado, né? Então, o estágio de destruição em que a Terra se encontra, em que, vamos começar então, podia ser na qual também, vamos começar então ou com a letra, ou com o número 2, ou com o número 5. A posição, pessoal, olha aqui, a posição, as mulheres de hoje aspiram, olha só, aspirar é um dos nossos, ó, que perde a preposição a. Então, é a posição a que, ou a qual, como não tem a qual, só tem a que, então aqui, ó, aqui é o número 3, o segundo número é o número 3. Agora, gurizadinho, eu estou olhando aqui, ó, nas respostas, só tem uma alternativa, em que o segundo número é o número 3. Está resolvida a questão. Então, quem soubesse só isso, que o verbo aspirar, no sentido de desejar, pede a preposição a, quem soubesse só isso, matou a questão. Mataria a questão. Estão vendo? Esse verbo aspirar, pessoal, caiu na prova da URGS do ano passado. Tá? Então, aqui vem um pequeno exercício, pessoal, só para memorizar, ó. É preferível ser rico e ter saúde a ser pobre e doente. Pagou ao médico, pagou aos credores, devemos obedecer aos apelos do coração, respondeu ao bilhete, mas não respondeu à carta, visamos a paz com acento de crase e ao entendimento, o funcionário visou ao passaporte, visou, agora é só o passaporte, porque agora não é no sentido de desejar, agora é no sentido de dar o visto. Assista ao casamento e obedeça às instruções. Joãozinho quer muito aos pais, que também lhe querem muito, não é ou querem, ele querem, porque, garotada, veja, todos esses verbos, eles são transitivos e indiretos. Eles são transitivos e indiretos. Todos eles pedem a preposição a. Tá legal? Acontece que às vezes o objeto de um desses verbos pode ser um pronome. Vamos imaginar uma frasezinha assim, ó. Ela gosta muito do pai, mas às vezes não obedece ao pai. Essa frase, pessoal, está prejudicada pela repetição cansativa, né? Ela gosta muito do pai, mas às vezes não obedece ao pai. Então, para evitar essa repetição, a gente usa pronomes. O pronome, veja, o pronome quer dizer pôr um nome que está em lugar de um nome, para evitar a repetição. Agora, se o verbo é transitivo e indireto, garotada, o pronome tem que ser o lhe, ó. Tá ok? A gente vai falar nisso em seguida, tá? Bom, vamos continuar. Perdoai as nossas dívidas. Agora, pessoal, não tem acento de crase, é só o artigo.
assim como nós perdoamos aos devedores. Agora vai ter a preposição, porque é uma pessoa. Pagar e perdoar exigem a preposição a quando o objeto for uma pessoa. Não te deixe seduzir por alguém. Agora é ouvido, pessoal. Ó, regência verbal é ouvido. Ó. Quem se deixa seduzir por alguém. Incompatibilizou-se. Quem se incompatibiliza com alguém. Geralmente os filhos sobrevivem aos pais. É ouvido, a linguagem é ouvido. Não se deve exigir das pessoas o que elas não são capazes de fazer. Entre o amor e o dinheiro, as mulheres sempre optam pelo primeiro. Ou não. O salário não condiz, que não combina, né? Geralmente verbos que têm o mesmo significado também têm a mesma regência, quase sempre. Condiz é combinar, concordar. Então vejam, quem combina, combina com, quem concorda, concorda com. O salário não condiz com a importância da tarefa. O amor nem sempre resiste à passagem do tempo, resiste, agora é com acento de crase. Às vezes escolhemos os amigos por interesse, quando deveríamos fazê-lo por afeição. Correspondia-se com uma moça muito religiosa e converteu-se à sua religião. O acento de crase aqui é facultativo, a gente vai falar em crase em seguida. O próximo assunto, pessoal, é crase, tá? Aqui a crase é facultativa, falaremos nisso mais tarde. Aliou-se a mim, porque participava de ou das minhas ideias, simpatizava com o rapaz, mas discordava de ou das suas atitudes, apaixonou-se pelo rapaz, mas não confiava nas promessas, confiar em, né? Ela morava na minha rua, tá, pessoal? Quem mora, mora em algum lugar, tá ok? Então esse é o primeiro recadinho da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Regência verbal, procurem ouvir bem e quando o probleminha for a preposição a, que é a mais complicadinha de todas, lembre-se, se vocês tiverem dúvida, lembre-se então de que existem 10 verbos, a turminha do que pavor, que exigem a preposição a. Tá ok? Vamos apagar isso aqui. Bom, vamos ver, garotada, ó, um probleminha que interessa muito até a redação de vocês, mas as questões que aparecem na prova também. Vamos escrever algumas frases aqui, ó. A música que mais gostei, a música que mais gostei foi aquela, né? A música que mais gostei, as pessoas que a gente confia, às vezes nos desiludem. O filme que assistimos ontem tinha uma fotografia maravilhosa. Veja, pessoal, nós falamos assim, normalmente, a música que mais gostei, as pessoas que a gente confia, o filme que assistimos. Agora, vejam bem, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse verbo, pessoal, ele pede uma preposição. É, as pessoas de que mais, a música de que mais gostei. Quem confia, garotada, ó, confia em alguém.
Então, as pessoas em que ou nas quais, mas tem que ter a preposição em. O filme, ó, assistimos, vimos agora assistir, é da turminha do Que Pavor, pede a preposição a que ou ao qual assistimos. Então, vejam, quando nós falamos, por uma questão de lei do menor esforço, nós omitimos a preposição antes do pronome relativo, que, qual. Mas no dia do vestibular, garotada, na hora da redação, nas questões, aí lá vai ser linguagem culta, a redação de vocês é em linguagem culta, a prova avalia a linguagem culta. Na linguagem culta, a gente não pode esquecer essa preposição antes do pronome relativo, quando o verbo que veio depois pede preposição. Se o verbo que vier depois for transitivo direto, aí não haverá nenhuma preposição. O livro que acabamos de ler, ó, ler alguma coisa. A paisagem que vimos ontem era, né, ver. Mas se o verbo pedir preposição, ela tem que aparecer, prestem atenção. Lembrem-me, vocês vão cometer esses erros nas redações, tá? Eu vou corrigindo, vou observando, vamos fazer teste, vamos fazer exercício, para vocês irem memorizando isso. Coloquei agora um pequeno exercício também aqui na página 63. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Era difícil a situação em que ou na qual se encontrava. O espetáculo a que assistimos era fantástico. Os ideais, pessoal, lutar por alguma coisa, os ideais por que, bem separadinho, claro, ou pelos quais lutamos, os ideais pelos quais lutamos, são essas as injustiças. Veja, pessoal, eu posso lutar por alguma coisa ou contra alguma coisa. Com injustiças fica mais claro, mais lógico, né? Lutar contra as injustiças contra as quais lutamos, lutar contra as injustiças. Nem sempre as pessoas em que confiamos ou nas quais confiamos são aquelas com quem ou com as quais podemos contar. A moça pela qual ou por quem se apaixonou. Os ideais dedicaram a quem dedica sua vida a. Os ideais a que ou aos quais dedicava a sua vida. Os princípios que defende, vejam, aqui não tem preposição, porque defender é um verbo transitivo direto. Defender uma tese, as mães sempre defendem os filhos. Então, os princípios que defendes são os mesmos. A que me refiro, quem se refere a. As regras a que obedeço são as mesmas em que ou nas quais acreditas, acreditar em alguma coisa. A garota com quem me casei ainda amava a mulher da qual, de quem se divorciara. Pediu a elas que se mantivessem neutras. Pediu a elas que se mantivessem neutras. Então, garotada, procurem lembrar. Vejam, já temos 2 assuntos para vocês lembrarem bem. Primeiro, o probleminha da preposição a única que nos deixa em dúvida, não só a nós. Vocês viram, até o grande Camões vacilava a respeito do emprego da preposição a. Então a gente já sabe, tem 10 verbos que aparecem frequentemente na prova que pedem a preposição a. Querer, no sentido de querer bem, pagar e perdoar se o objeto for uma pessoa, preferir, assistir no sentido de desejar, aliás, aspirar no sentido de desejar, assistir no sentido de ver, agradar, visar no sentido de ter por objetivo, obedecer e responder. E não esqueçam que na linguagem culta, se o verbo que vem depois de um pronome relativo, ó,
que, qual. Se ele pedir uma preposição, ela tem que aparecer. Na linguagem coloquial a gente deixa de fora. É mais cômodo dizer o filme que assistimos e tal. Na hora, pessoal, não esqueçam, tá? Na hora da redação, no vestibular, da linguagem culta, aí a preposição tem que aparecer, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos para outro assunto.